Neste vídeo eu vou falar da regra de 3 simples. É um conceito matemático como um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles e devemos, portanto, determinar o terceiro valor, um valor desconhecido aí, a partir dos 3 já conhecidos. Então, existem uns passos, como se fosse um passo a passo, para que você chegue ao resultado, utilizando aí a regra de 3. Primeiro passo, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo as mesmas linhas, as grandezas diferentes em correspondência. Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro, montar aí a proporção e resolver a equação. Bem, para que fique mais claro isso, eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo aí, olha. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir aí 400 watts por hora de energia. Aumentando a área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Bem, nós temos duas grandezas que vamos relacionar aí. A área da placa solar e a energia que ela produz. Inicialmente, como diz aí o enunciado da questão, para 1,2 metros quadrados de área da placa, produz-se 400 watts de energia. Então, vamos relacionar aí. Ó. De um lado, vamos colocar a área e do outro, vamos colocar a energia, os dados aí, para depois a gente concluir. Então, para uma área de 1,2 metros quadrados, se produz 400 watts de energia. E para 1,5 metros quadrados de área, o que vocês acham? Quanto de energia irá produzir? Então, é uma regra de 3, onde nós conhecemos 3 valores e queremos descobrir o terceiro. Tá certo? Bem, montado esse esqueminha, que pode ser uma tabela, como diz lá o passo a passo, agora a gente tem que verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que a gente faz isso? Observem aí, olha, na grandeza área, aumentou ou diminuiu? Aumentou, Era 1,2, foi para 1,5. Será que se aumentar a área de absorção solar, vai aumentar essa produção de energia? Sim, Quanto maior a área de absorção solar da placa, maior a produção de energia. Então, se aumentar a área, também vai aumentar a produção de energia. Ou seja, o resultado aí tem que ser maior que 400. Ok? Quando isso acontece, quando as duas grandezas elas aumentam ou diminuem proporcionalmente, a gente resolve assim, galera. Multiplica cruzado. Tá? Então vai ficar 1,2 vezes x, 1,2x, igual 1,5 vezes 400, vai dar 600. Agora 1,2 que está multiplicando o x, passa dividindo, e 600 dividido por 1,2 vai dar então 500, que corresponde à produção de energia aí dessa placa solar, se ela tiver 1,5 metros quadrados. Ela vai produzir então 500 watts. Ok? É assim que a gente resolve aí, utilizando regra de 3, diretamente proporcional. E quando ela é inversamente? Como no exemplo 2 aí, olha, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Bem, as duas grandezas que nós vamos organizar aí para relacionar é velocidade e tempo. Inicialmente, nós temos 400 km por hora feito em 3 horas. Como diz aí o probleminha, O trem se desloca numa velocidade média de 400 km por hora em 3 horas. Em quanto tempo ele faria o mesmo percurso se ele aumentasse a sua velocidade para 480 km? Será que ele ia gastar mais tempo ou menos tempo? Bem, quanto maior a velocidade, gente, menor é o tempo, Então agora é diferente.
Se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Portanto, aumentou a velocidade, vai diminuir o tempo. Ou seja, o trem vai se deslocar nesse trajeto com a velocidade de 480 km por hora com um tempo menor que 3 horas. Vamos ver qual é esse tempo? Como é que a gente resolve nesse caso? Bem, para resolver nesse caso, eu vou ter que multiplicar reto, tá? Agora não é mais cruzado, é reto. Então vai ficar 480 vezes x, 480x, 400 vezes 3, 1.200. Bem, o 480 que está multiplicando passa dividindo por outro lado. Então vai ficar 1.200 dividido por 480, que vai dar um total de 2,5, que corresponde a 2 horas e meia, tá? Ou seja, 2 horas e 30 minutos, que é justamente o que eu acabei de dizer. Se a velocidade aumenta, o tempo diminui, ou seja, aumentou-se a velocidade, né? Era 400, foi para 480, então, com certeza, o tempo não vai ser mais de 3 horas, vai ser menos de 3 horas. E foi justamente o que aconteceu, né? Nós descobrimos aí, através da resolução, através da matemática, que ele vai gastar 2 horas e meia. Beleza, gente? Bem, essa é a nossa aula, então. Obrigado aí pela sua atenção, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.